aqui agora a gente vai ter um painel sensacional. E esse painel vai tratar do seguinte assunto: como realizar processos, construir processos enxutos e diminuir os sistemas burocráticos de RH. E para bater esse papo, eu vou convidar aqui em primeira mão a Joceline Seixas, diretora em Cultura e Pessoas da Zup Innovation. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Oi, aqui. Tudo bem, Joceline? Ah, que maravilha. Olha só onde ela tá para matar todo mundo de raiva, sua chata. Olha o que ela fez com a gente. Muito bom, Joceline. Onde é que você tá? Onde é que você tá, Joceline? Eu tô na Bahia. Joceline, tá bom? Joceline. Isso. Boa, Joceline, na Bahia não tem lugar melhor para estar num dia desse, não. Pois é. Eu tirei uma semaninha, mas aí essa agenda aqui, eu falei, essa aqui eu preciso manter. Tô preocupada. Boa, Joceline, fez muito bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Peraí que eu vou chamar os outros, peraí. Ó, a gente vai chamar também a Ana Cristina Piovan, HR Total Reward Director, na Coterva AgroScience. Isso mesmo, acertei tudo, Ana? Acertou tudo. Bom dia. Legal. Bom dia, muito que bom estar aqui. Olha, que bom. Seja bem-vinda. Peraí que eu vou chamar mais gente, peraí. Agora eu vou chamar a Luciana Ezequiel, também Head East Coast da AP Moller Maersk. Ah, é de transporte, dos navios, não é isso? Oi, Luciana, tudo bem? Isso mesmo. Você viu que Seja bem-vinda. Colocaram o nome completo porque era uma pegadinha para você, por isso. Rapaz, colocar só Maersk, que era mais fácil. A Maersk ficava mais fácil, Vamos lá, eu vou chamar também aqui o Alessandro Bonorino, VP de Global de Gestão e Transformação Digital, CHRO and CDO. Cadê ele? Fala, Alessandro, você tá no mudo, coloca aí, deixa o Alessandro falar. Essa frase do mudo é tradicional, né? Olá, todo mundo. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo jóia. A minha tela tá aparecendo, você tá no mudo, as frases que se tornaram normais no nosso ambiente digital. Muito bem, tá tudo ótimo. Vamos lá, eu vou chamar para mediar todo mundo, ela que já esteve com a gente ontem, fez uma palestra sensacional, a Carla Zeituni, Head of HR da Banco Daicoval. Cadê ela? Oi, Carla! Tudo legal? Seja bem-vinda! Você mudou o seu cenário hoje, hein, Carla? Você está em outro cenário, né? É verdade. Observadora, hein, Galvão? Mas é claro, mas nada se compara ao cenário incrível que a Jocelene nos propôs. Olha isso, que danada que ela não é. Olha aí. Vamos entrar na vibe, exatamente. Minha querida Carla, a bola está com você para mediar esse time de feras. Manda ver. Fui. Vamos lá. Então, a gente vai falar de uma coisa, né, que eu acho assim, se a gente for parar para pensar, todo mundo quer. Talvez não seja tão simples, né, revisar processo, ter processo enxuto e evitar burocracia no RH. E para isso eu tenho 4 colegas aqui comigo para falar um pouquinho do que eles estão vivendo. A gente vai começar com a Jo, né, trazendo um pouquinho para a gente da experiência dela na Zup, que é uma empresa que a gente pode dizer que é nova, né, com 10 aninhos aí, e que tem uma pegada de startup, que é fazer as coisas completamente reviradas, não seguindo o protocolo. Conta para a gente, Jo, então, o que vocês andam fazendo por lá com esse objetivo? Legal. Carla, eu acho que eu vou fazer só uma pequena introdução, porque tem um pedaço meu de aprendizado aqui, acho que na Zup, né, com essa empresa que eu falo que é super jovem, tem 10 anos, né? Assim, eu venho de uma escola de RH muito apaixonado, acho que por processo, por assuntos, problemas e etc. Aquele RH muito apaixonado em fazer processos lindos, né? E que muitas vezes a gente, enquanto RH, tinha, acho que, esse apego e eu tive aprendizados, às vezes, de escutar até menos esse cliente nosso, que é o colaborador, ou que é a liderança e etc. E aqui na Zup, na verdade, o que eu aprendi, na verdade, que muitas vezes quando a gente quer fazer um processo muito lindo, muito perfeito, muito excelente, a gente perde o timing, muitas vezes, de resolver o problema com agilidade, dentro daquele desafio que está ali pulsante, latente, etc. Né? Então, o que eu aprendi muito aqui nessa empresa, que eu falo que é muito jovem, que ela me trouxe esse frescor, é que dá para a gente ter mais leveza, experimentar, errar, inclusive, que o errar faz parte do nosso aprendizado, né? E, inclusive, ajustar a rota. Só que, para a gente fazer isso, eu falo que a gente muda de pele quando você vem, às vezes, desse mindset que é um pouquinho mais tradicional, que é de onde eu vim também, essa minha escola. Então, acho que assim, só dando essa introdução, porque eu passei por um processo de reinvenção também, quando você veio para essa empresa, que é mais ágil, é digital, transformação, no modelo de
liberdade, que a gente chama, com pessoas espalhadas no Brasil todo trabalhando. Então, como é que você consegue ter processos enxutos, ágeis, olhando o tempo todo para esse cliente, né? Então, o meu aprendizado precisei olhar para a cultura, precisei olhar para aquilo que é essencial para esse colaborador e ouvir mais. Então, pesquisas de pulso, pesquisas mensais, mapas de calor e desapego, porque é isso, a gente vai errar, a gente não vai acertar em tudo. Então, acho que esse é o pedacinho aqui que eu queria compartilhar um pouco com vocês, que tem um jeito de pensar diferente, que eu estou aprendendo, inclusive. Muito bom, muito bom. Gostei dessa coisa do desapego. Não é OLX, mas é ZUP com desapego, né? Com desapego, exatamente. Um pouquinho mais de frio na barriga. Mas eu acho que é aquela coisa que você está falando assim, aquela famosa o ótimo é inimigo do bom, né? E perder timing é uma coisa que às vezes o RH fica burilando tanto lá dentro da salinha. E aí, quando vai para a ação, já era. Exatamente, era, né? exato. E você até entrega um processo maravilhoso, exato. Mas às vezes você leva 6 meses, 8 meses, né? Então, às vezes, você precisa pega um pedaço, testa, erra, acerta, ajusta, e aí você vai lá e tem. Então, e aí, tem um pedaço aqui. Quando a gente ouvir os outros 3 colegas aí, a gente vai perceber isso, que está na hora do RH largar algumas coisas, né? Já era, né? Vamos lá, né? E aqui a gente tem uns exemplos bem legais. Ana, conta pra gente, que você estava falando aqui no backstage, sobre essa questão de fusões e como o RH precisa se colocar nessas experiências e aí rever processo ou largar processos. Conta pra gente. Claro, Carla. E quero construir também sobre o que a Jo comentou. É verdade, eu também trabalho numa empresa que é nova, ela tem 2 anos, um pouco mais de 2 anos, mas ela veio da junção de companhias centenárias, né? Então, a grande dificuldade é justamente você desapegar, como você colocou, daquilo que fez bem-sucedido as suas heritage companies, né? As suas companhias de história, e como você se reinventa através do novo, através da sua nova proposição de valor. E os riscos que a gente corre como RH são de você se ater ao passado, se ater a esses legados e não se permitir construir algo novo, né? E nessa permissão, você se apega a políticas antigas, você se apega a processos antigos, você se apega até aquilo que te fez bem sucedido no passado, né? E certamente não vai te fazer bem sucedido no futuro. Então, acho que o grande desafio é você pensar diferente, você imaginar uma forma, um local novo de poder operar e construir a partir daí, da onde você está, mas experimentando, errando, construindo, né? Acho que a Jo comentou também sobre o abandono de comportamentos que te trouxeram até agora, e realmente você precisa se apegar a coisas novas, a comportamentos novos, pensando em, e às vezes eu me peguei pensando, como é que a automação, como é que uma pessoa que hoje trabalha no processo transacional vai se desapegar daquilo que ela sempre fez muito bem para automatizar, para eliminar a função dela, né? E a gente viveu bem essa experiência. A pessoa que fazia muita da transação trabalhou na sua automação e hoje ela é gestora do conteúdo dessa automação, né? Então você muda a proficiência, você muda a competência, você se reinventa. Acho que esse é o grande desafio, especialmente quando a gente fala de processos transacionais, quando na verdade eles só aparecem, né, muitas das vezes, quando eles dão errado, né? Porque aí o colaborador que não recebeu o salário, o colaborador que não recebeu o benefício. Mas eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem como organização de RH, buscando excelência operacional. Muito bom. Gostei aqui da fala do se reinventar sem medo. Vamos segurar essa aqui, eu estou anotando, porque isso aqui depois eu vou fazer uma rodada aqui de um insight. Vamos lá. Alessandro, me conta um pouquinho que você falou, cara, que você está com a área de tecnologia, área de serviços, e que o RH, veja só, foi pioneiro na transformação digital e está dando exemplo. É isso mesmo? É isso mesmo, Carla. E aqui é interessante ver que tem muita coisa em comum, empresa de 10 anos, empresa de 2 anos, a BRF tem 87, né? Só. Então, foi só 87. Foi trazer essa discussão de transformação digital para uma gigante de 100 mil colaboradores
de uma empresa industrial tradicional, né? E quando eu vim do mundo de tecnologia, mais de 20 anos em empresa de tecnologia, né? Então, quando eu venho para esse desafio de ajudar o mundo industrial a se transformar, eu dizia o seguinte: eu não posso discutir transformação digital, e na época eu entrei só como VP de gente aqui, né? Não posso discutir se eu não der o exemplo. Né? Então, como é que eu vou fazer essa transformação digital, ajudar a companhia a fazer essa transformação digital? Vou fazer e mostrar que dá para fazer na área de gente. E a partir dessa questão, que foi exatamente agilidade, experimentar, fazer um monte de pilotos, né? Transformar os processos. Eu sempre dou o exemplo do foco no cliente, assim, como é que as pessoas vão experimentar esse processo de transformação digital? As primeiras coisas que a gente fez foi criar assistente virtual com inteligência artificial para dar suporte a operações transacionais, né? Então, hoje, por WhatsApp, você resolve, sem falar com ninguém, emitir declaração, olhar processo de hora extra, tudo falando com a Flor, que é a nossa assistente virtual, que atende 100 mil chamados, né? E isso antes era alguém que tinha que ligar para um telefone ou ir no escritório de RH. Agora, 24/7, ele resolve 3, 4 cliques, um monte de problemas que o colaborador tinha. O que é isso que a gente deu essa experiência? Foco no cliente, simplificação. E tem uma série de outras atividades que a gente fez. Mas isso fez com que, 6 meses depois, eu ganhasse a área de tecnologia e a área de serviços compartilhados, exatamente para ajudar a fazer essa transformação na companhia com pouco dinheiro. Na verdade, eu reduzi minhas despesas na área de gente em 15%. Olha, né? Entregando mais serviços, então reinventando ajustes, realmente realocando recursos e buscando, começando pequeno, experimentando, aprendendo e depois expandindo com muito foco na experiência do colaborador, foco no cliente interno. Isso ajudou a criar dá para fazer. Dá para fazer, né? Isso aí. Hoje temos 70 projetos em andamento em toda a companhia, que começou lá com 2 projetinhos na área de gente. Olha só que loucura, né? E a gente, às vezes, fica ouvindo isso tudo, lendo artigo, achando que isso está lá no artigo, né? Só na teoria. E aqui a gente já sentiu pela ZUP, pela Corteva e por você, né, Alessandro, que é viável. Então, vamos ouvir mais uma experiência aí com a Lu. Lu, você está em transporte marítimo, coisa grande, né? Pesada, que navega aí pelos mares. Você até comentou... E morosa, né? Acho que o Você transporte marítimo é o mais moroso de todos, eu diria. Isso aí. O negócio por si só já é pesado. E você falou uma coisa bem legal, que vocês estão disseminando simples pelo RH e dando espaço para o gestor. Eu gosto muito dessa palavra, papel do gestor. Que eu acho que realmente uma grande transformação, uma grande ação do RH se dá através dos gestores. Conta aí um pouquinho para a gente. Então, eu, na verdade, quando eu mudei de indústria, né, quando eu comecei na Maersk, a grande surpresa para mim foi exatamente que muita coisa era centralizado no RH, nas pessoas de RH, né? Então, eu vou adorar ter uma Flor, e quem sabe um dia, né? Mas eu ainda estou longe dessa Flor, e o mundo real, e principalmente em empresas muito tradicionais, é que o gestor tem no RH, né, todos os processos. Então, ele direciona o colaborador para o RH. E o grande desafio foi dizer para esse gestor que o RH era ele, né? E para isso precisava ser simples, né? Porque se fosse muito difícil, ele não ia querer fazer, né? Se fosse um trabalho a mais, né, dentro de tudo que ele já tem. Então, o que a gente tem feito, eu tenho 8 meses de empresa, né? E nos últimos 3 meses, a gente conseguiu mudar o processo de feedback, por exemplo, que parecia tão simples, né, para algo realmente simples, de 15 minutos. E ele achava que ele precisava de horas, meses, para resolver como é que ele ia falar para um colaborador que precisava mudar, que precisava fazer alguma coisa diferente, ou um plano de desenvolvimento. Então, esse desmistificar um pouco o RH, eu diria que é a grande sacada na simplificação. Eu acho que a gente tem hoje ferramentas, startups, automatização, digitalização, modernização de tudo, mas o que a gente tem trabalhado é um passo antes, né? E eu vejo muitas companhias no mesmo momento, que é mudar o mindset, né, desse gestor, para dizer para ele, olha, dá para ser simples,
Não precisa ser tão complicado quanto você imagina, ou quanto você aprendeu, ou quanto você cresceu, né, dentro de grandes companhias, vendo processos robustos e que demoravam meses para ser concluídos. E só para dar um exemplo muito rápido, a gente fez um painel, né, de talentos e costumava levar uma semana o painel de talentos. E a gente fez em meio-dia. Uau. E eles falaram para mim que era impossível fazer em meio-dia. O presidente falou para mim, isso é impossível, isso não vai dar certo. Falei, a gente vai fazer um game, a gente vai fazer alguma coisa diferente e vamos ver no que dá. E aí, quando terminou o processo, os diretores me olharam e falaram, não acredito que você conseguiu fazer isso. Aí eu falei, dá para ser simples, né? Eu falei, não precisa ser perfeito, eu acho que a gente viu exemplos aqui, não significa que a gente fez o melhor processo, significa que a gente fez diferente, que a gente experimentou algo diferente. Então, acho que é uma caminhada de RH, né, junto com gestores, para que a gente chegue nessa simplificação, nessa agilidade que as startups têm e que as grandes companhias têm como desafio, mas que é possível, acho que como o Alessandro falou, eu não consigo imaginar você mudar o mindset com 100 mil colaboradores, não é algo que você faz de forma simples. Mas aí, Lu, eu acho que você, né, e a gente aqui, se somar tudo, a gente tem falado muito isso, né? Sair do perfeito, que às vezes é tão completo, mas que não é usável, ou seja, útil, né? E vai para o simples, que tem impacto, né? Que vale a pena. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para a Ana. A gente está falando disso tudo, falando de processo, falando de gente, de gestor, mas me diga uma coisa, as nossas equipes, que tem muitos deles aqui assistindo a gente, quanto é fácil, o quanto que eles estão indo junto com a gente? Né? Se a gente pudesse mandar uma mensagem para eles que estão nos ouvindo, o que a gente diria, Ana? Porque eu acho que também não tem sido fácil a gente liderar eles nessa mudança, não, né? Olha, é interessante isso, porque além do desafio de fazer isso agora tudo virtualmente, né? Mas também trazendo para esse contexto de fazer virtual a gestão da equipe, eu quero compartilhar com vocês que como é bom, apesar da gente estar distante, a gente está cada vez mais próximo. E certamente a situação da pandemia nos trouxe a oportunidade de rever a forma como a gente opera. Então, o desafio com a equipe, eu acho que o mais importante que eu acho que a gente tem vivido é, primeiro, o reconhecimento. Eu acho que a equipe que cuida dos processos transacionais de RH, como eu comentei inicialmente, os processos, eles não são visíveis. Eles acabam sendo, inclusive, passam desapercebidos. Para você organizar toda a sua maratona ali de talentos, quanto esforço você não teve que colocar, né? Mas que ninguém percebeu. Iria perceber se tivesse dado errado, né? Então, se tivesse dado errado, todo mundo ia perceber. Se você não recebe... Então, acho que o primeiro ponto, acho que o grande desafio como gestor é reconhecer esse profissional que fica atrás da cena, sabe? Atrás do palco, mas que sem ele a coisa não acontece e ela não rola. Então, acho que eu comecei por aí, eu comecei com esse trabalho de reconhecer a equipe. E ao mesmo tempo, reconhecer na equipe o que elas gostam de fazer mais, né? Que coisas que elas acham que elas mesmas podem mudar. Como que uma automação, como é que eu posso eliminar uma determinada transação manual, um toque, porque eu falo, a gente tem que acabar com os toques, né? A pessoa toca aqui, depois o outro toca ali no dado e assim vai. Para que o tempo seja cada vez mais investido, não em coleta de informação, mas em análise e em tomada de decisão. E isso requer uma mudança de comportamento e de habilidades. Né? A habilidade de coletar informações é diferente da habilidade de analisar a informação. Sim. Então, acho que essa conversa franca com a organização, a mensagem que eu queria deixar para quem nos escuta é essa: converse com a sua liderança, traga para a liderança o que você faz de melhor e como você acha que pode fazer diferente e mudar. E, Jô, você sentiu isso no seu time? Como é que estava o seu time em termos de preparo? O Alessandro caiu, daqui a pouco ele está chegando aí, né? Deu uma escorregada, ele escorregou, daqui a pouco está chegando. Como é que você viu o seu time preparado? O que você precisou ativar neles? O que você mandaria de recado para essa turma que nos ouve?
Ana, acho que o meu pedaço de experiência aqui na ZUP ele é um pouquinho diferente também, porque assim, ó, eu estou na ZUP há 11 meses e eu acabei assumindo o time do RH depois de 2 meses de empresa. Então, eu sou a novata dentro do time, de um time de 40 pessoas. Uhum. E aí, na verdade, então, acho que foi isso, sabe? Eu precisei primeiro entender, né? E tem um pedaço aqui que eu acho que é muito interessante, que eu estava até pensando, que a Ana estava falando, da gente ser um RH também, que a gente precisa ter uma segurança emocional. Para a gente se propor a ser um RH mais leve, mais enxuto e etc., tem um pedaço de combinados que a gente precisa fazer. Tanto com a nossa liderança para cima, quanto para o nosso time para baixo também. E foram esses combinados que eu fui fazendo com esse time que me herdou aí no meio desse caminho, né? Então, assim, para mim, acho que esse pedaço, ele é importante para a gente poder ousar, para a gente poder errar, para a gente poder aprender, etc. Mas a gente precisa ter esses combinados, né? Porque eu falo, tudo que é combinado não sai caro. Então, eu fiz esses combinados com esse time, no sentido de que eu estou chegando e etc. Algumas coisas vão mudar e a gente vai experimentar em alguns momentos onde a gente pode, etc. Mas eu fiz esses combinados para cima também. Então, Legal. tem um pedaço meu de aprendizado que eu acho que a gente pode trabalhar também com uma segurança emocional do RH. Porque a gente tem essa parte de excelência, né, de ser uma área que não pode errar, e a gente pode também, né? Porque, inclusive, a gente vai precisar experimentar e a gente está saindo desse lugar comum. Então, pelo menos o meu lado de liderança com esse time é muito nesse sentido também de que a gente está passando aqui, a gente vai aprender algumas coisas juntas, enfim. E agora, inclusive, Carla, assim, eu pego esse time com 40 pessoas e hoje esse time está com 80 pessoas, porque a ZUP cresce exponencialmente em número de colaboradores e no time do RH também, porque eu tenho um time de business partner que é muito grande, enfim. Sim. Então, tem um pedaço de combinados aqui que a gente está aprendendo um monte de coisa juntos, inclusive. Legal. Vamos puxar a Lu para uma coisa que a gente falou bastante aqui, que eu acho que tem um resquício aqui da segurança emocional, que foi desapego, né? Eu acho que desapego é uma palavra que todo mundo está aprendendo, não só na vida corporativa, mas na vida pessoal também, né? Quando a gente vê que os apartamentos, né, a vida vai ficando em busca do simples, do que tem valor, né? A gente viu isso aqui durante a pandemia, que a gente começa a valorizar o que realmente importa, né? E se a gente usar isso, e a gente filosofa aí a manhã inteira, né? Aí, Lu, você me diz que você saiu de um exercício de talento que durava uma semana, não é isso? Para meio-dia, né? Ou seja, você exigiu, vou dizer assim, que a sua turma também se desapegasse do protocolo anterior. Como é que foi isso? Como é que é esse exercício dentro do RH, o próprio RH desapegar? Porque para você levar lá para os diretores, ok, mas você também tem que fazer isso dentro da sua própria casa, né? Com o seu time. Conta pra gente, foi fácil desapegar? Não, e assim, é tão engraçado, mas é que eu tenho um estilo um pouco próprio, eu diria, né? As pessoas que já trabalharam comigo ou perto de mim, eu não sou muito apegada, né? Eu sou. É engraçado que, assim, a parte de processo, eu acho que. Eu não lembro quem falou de desapegar dos processos, daquela escola antiga. Eu adoro um processo. Adoro desenhar um fluxograma, adoro ter. Adoro. E o Alessandro voltou bem na hora certa, né? Porque aqui a gente tem que dividir, né? O Alessandro foi um dos meus gestores no começo da minha carreira de RH, e ele é muito amigo de um gestor que adora um processo, ele sabe quem é. Então, eu adoro um processo, eu adoro ter desenhado, mas não significa que ele não precisa ser jogado fora, né? Eu costumo dizer o seguinte: não confunda organização com anarquia, né? Não com desorganização, não é isso. A gente não pode ser desorganizado também, porque o RH tem uma série de coisas, legalmente falando, que você pode criar grandes problemas para uma organização, né? Então, foi assim que eu fiz o processo de mudança dentro da equipe. Eu tirei eles da zona de conforto na hora da reunião. E lógico, né? Eu acho que isso exige uma maturidade num corpo diretivo que também esteja junto com o RH. Então, eu tenho um grande apoio do CEO da empresa para fazer essa transformação. E a diretoria, eu tinha combinado com eles 2 dias, né, ao invés de 5, 2 dias, para fazer a reunião. E quando o meu time chegou de manhã com o material, eu falei: olha, nós vamos mudar. Na hora, eu falei para eles. Meio agile, assim, né? Tá na moda agora. Só meio. Só meio. Eu falei para eles: nós vamos mudar a reunião. Essa reunião vai acabar
hoje, em meio-dia. A gente não vai usar os 2 dias. Aí o meu time olhou, né, os HR Business Partners, porque eles que conduziram, eu também sou nova na empresa, então falei, vocês que vão conduzir a reunião de talentos, e na metodologia de vocês, como vocês já estavam acostumados a fazer, mas com esse exercício aqui. E o exercício era, quem vocês levariam, né, os 5 nomes dos talentos, usando a metodologia deles de 9 Box, que eles usam, quem são os 5 talentos que nós vamos levar no nosso navio, né, para os diretores? E quem são os 5 que a gente não vai levar, que a gente vai ter que deixar em terra? E a gente fez na hora isso. E eu tirei o meu time da zona de conforto. E no final da reunião, eu acho que e isso é gratificante, né? Eles olharam para mim e falaram assim, a gente tinha certeza que ia dar errado e deu certo. Aí eu falei para eles, só deu certo porque vocês têm a senioridade para saber conduzir uma reunião de talentos da forma correta. Não fui eu que conduzi a reunião, foram vocês. Aí junta com o que a Ana falou, né, Ana? Da questão do reconhecimento, de entender as competências de cada um. Que cada um eu bom, acho né? que falta autoestima no RH, né? O RH durante muitos anos foi aquela área que, né? É o RH, e lá vem o RH falar de novo que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu disse para ele, vocês são muito bons no que vocês fazem. Só que a primeira pessoa que tem que acreditar que vocês são bons são vocês mesmos. Se vocês não acreditarem nisso, a diretoria não vai acreditar também, né? E eu acredito que eu sou muito boa no que eu faço, mesmo quando eu erro. Eu sou humilde o suficiente para dizer, olha, deu errado, eu achei que ia dar certo. Eu fiz porque eu acreditei que ia dar certo. E deu errado. Né? Então, eu acho que eu tirei eles da zona de conforto e de novo, para quem está ouvindo a gente, isso não é fácil, né? Eu acho que isso exige um certo risco, e não é todo profissional que assume riscos, né? Porque tinha o risco de dar errado. Sim. Né? E eu disse para eles, se desse errado, seria um erro meu, né? Eu acho que o assumir risco, eu aprendi muito isso também na minha jornada, né? Eu tive a felicidade de ter gestores que quando tudo dava errado, eles diziam, eu errei, né? E me chamavam depois, né, para dizer, olha, você errou, tá vendo? Ali não podia ter feito de tal jeito. Mas lá na frente do cliente eles diziam, eu errei. Né? Então, eu tive bons exemplos aí na minha jornada e eu costumo dizer isso para eles, né? O erro é nosso. Né? Assim como o acerto é de vocês, o erro é nosso. E, Alessandro, você que é um cara que veio de tecnologia, a gente falou aqui enquanto você estava fora, de segurança emocional, aí a Lu, que você já conhece, fala de autoestima misturado com o processo. Cara, como é que você vê essa questão tão, vamos dizer assim, mais amorfa, né? Que é toda essa questão mais soft de skill, com a parte de tecnologia, quando fala de transformação digital dentro de um RH. Como é que você vê isso com esses anos teus de experiência? Você vê soft skill como alguma coisa relevante? Soft skill, na verdade, no final da história, é o mais relevante, né? Porque o hard skill está constantemente se atualizando, né? E se você se apegar só no hard skill, você vai ficar provavelmente obsoleto. Uhul, hein? Uhul, hein? Então, né? Se você não ficar constantemente reaprendendo, e aí o soft skill, né? Essa vontade de querer aprender, né? E de causar impacto, para mim, são as 2 competências mais importantes que qualquer profissional tem em qualquer área. Se você quer aprender o tempo inteiro, você não está apegado, né? E você quer gerar impacto mesmo, né? Valor mesmo, você se desprende das coisas meio e se preocupa com a questão final. O que no final a gente está fazendo? Eu, por exemplo, tenho uma inquietude com a área transacional de RH antes da transformação digital. Uma das coisas que mais me chateava no final da década de 90 era que o meu time, em vez de fazer análise, está trabalhando para gerar impacto, né? Para ajudar as pessoas a se desenvolverem, aumentar o engajamento, aumentar a retenção, eles estavam respondendo dúvidas administrativas. Isso me gerou um incômodo. Eu era gerente, assim, tem que inventar um call center para que essas dúvidas sejam atendidas 24/7. Foi o segundo call center de toda a América Latina em RH. Nem tinha começado a onda de CSC ainda. Porque eu queria liberar as pessoas. Você tem que gerar impacto. Você não tem que ficar atendendo telefone para dizer como é que foi o pagamento. Claro, a gente tem que prestar esse serviço para o colaborador.
mas tem que ser 24/7, ele tem que olhar, tem que ser... E eu sempre usei como referência o banco, né? Vocês que estão assistindo, que são mais novinhos aí, vocês não tinham o hábito de ir na agência. Eu tinha. Não sinto a menor saudade de ir na agência bancária. Menor saudade. Então, você se preocupar com essa experiência de resolver, e você... Eu entendo, apesar de 20 anos de tecnologia, não entendo da tecnologia tecnicamente. Eu entendo que a tecnologia traz. Como é que o Alessandro é dono da área de tecnologia hoje? Porque eu estou sempre preocupado em gerar impacto. É bom que eu não tenha conhecimento técnico, porque eu não estou discutindo técnico, eu estou discutindo como é que tecnologia faz a vida das pessoas mais fácil, conecta as pessoas mais rápido, ajuda a gente a ficar mais inteligente, tomar decisões melhores e mais rápidas, né? Então, essa querer aprender e querer gerar impacto, para mim, 2 soft skills que todo mundo tem sucesso tem que ter. Muito legal. Eu vou chamar o Galvão, porque eu diria o seguinte, desse nosso papo, eu fecho, não sei se vocês concordam, com a seguinte mensagem, né, para cada um que está aqui, que quer, né, fazer essa construção de processos, quer diminuir burocracia, quer revisar processos. A gente entendeu que o profissional de RH, ele precisa gerar impacto. Para isso, basta ser simples, se desapegue do que você tem feito e não tenha medo de errar. Eu diria assim, não sei se vocês concordam, né? Galvão, volta aí e diz para a gente se tem algum comentário, se tem alguma pergunta para a gente. Eu adoro essa visão de desapego, né? Quanto menos a gente tiver apego às coisas, mais fácil vai ser fazer o novo, né? A Luciana falou assim, eu faço o mesmo, e se tiver errado, eu falo que fiz errado, qual o problema, né? Eu acho que esse grau de maturidade precisa estar cada vez mais presente, porque o ambiente de experimentação e o ambiente de inovação e o ambiente da simplificação depende de gente, como eu falei, eu adoro essa frase, de gente que chama o diabo pelo nome e não fica fazendo o floreio do que tem que ser feito, né? Eu acho que a gente está chegando na era da consciência. Eu tenho uma frase que eu digo que eu acho que é sensacional, que eu acho que eu vou patentear. Ninguém mais vai poder ser o que não é. Ninguém mais vai poder ser o que não é. E é ideal um ambiente de pessoas competentes, o ideal de pessoas transparentes, o ideal de pessoas que têm que tocar e dar um norte para todo o recurso humano que ele tem na mão, tem que ser esse que vocês nos passaram aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês, foi sensacional. Eu tenho aqui, deixa eu dar uma verificada aqui no Instagram, porque são tantas, eu vou passar as perguntas para vocês, porque são várias, e eu não vou conseguir fazê-las todas aqui, ok? Ó, quais foram os desafios? Eu vou passar para vocês, para cada um de vocês, as perguntas, e aí vocês respondem aos interlocutores de maneira individualizada, tá bom? Tá ótimo, então. Tá ótimo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Quarteto, muito obrigada. Beijo para vocês. Obrigado a todos. Obrigada, foi um prazer. Valeu, Ana, valeu, Luciana, valeu, Alessandro.